14, para a glória de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Verso 14, está escrito assim: E chegado a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: Tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Podem vos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Querido, mais uma vez, mais um dia, o Senhor me concedeu de poder voltar a esta casa que eu amo muito, de todo o meu coração. Eu e a minha família, nós amamos esta casa e o nosso coração se alegra quando é para vir aqui. Mas eu queria vir aqui, não era só para pregar, irmão, queria também ouvir, mas toda vez que eu venho aqui é só para... Às vezes a gente precisa ouvir um pouquinho, tem dó, né, pastor? Tem misericórdia. Mas eu amo esta casa de todo o meu coração, irmãos. Estou feliz e alegre, e está comigo também a minha família, minha esposa e meus filhos. Que Deus abençoe a vida de vocês, para a glória de Deus. Eu tenho certeza que da próxima vez nós não vamos mais ouvir essa apresentação, não vai haver mais necessidade, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto esse que fala a respeito da última ceia que Jesus desejou participar com os seus discípulos, com os apóstolos, antes que ele viesse ser traído, antes que ele viesse ser, obrigado, profeta, crucificado. Ele desejou participar com os seus discípulos desta última ceia. E observa que quando você ama alguém, quando você sente um apreço por alguém, quando você quer ter essa pessoa por perto todos os dias da sua vida, e você recebe uma notícia que será a última vez que você vai desfrutar de um momento tão especial com ele, imagina você agora como é que fica a consciência daqueles meninos. Como é que esses meninos vão se comportar sabendo que aquela seria a última que ele estaria presente com eles ali? Observe que a partir deste momento os nervos ficaram à flor da pele.
Ainda mais quando o Senhor disse que teria alguém na mesa que iria o trair. Se a situação já estava difícil lidar com a separação de Jesus naquele momento, agora imagina lidar com a desconfiança de não saber quem é o traidor que está sentado à mesa. Mas eles estão aflitos, assustados, querendo saber quem vai trair, e mais preocupado porque o Senhor disse que ele desejou estar ali para participar daquele último momento. E ele ainda vai enfatizar dizendo: e eu não tornarei a beber do fruto da vide, dando ainda mais certeza que seria a última. Então agora esses meninos ficam perturbados, aflitos, mas tudo isso porque estavam desapercebidos. Porque Jesus já havia pregado que morreria, que se cumpriria a palavra do Senhor, que ele morreria, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Então, quando Jesus dá uma notícia dessa, quem está preso ali ao momento e não percebe o que ele já havia dito, que teria que se cumprir as Escrituras, que ele morreria, mas que ressuscitaria, que voltaria para levar, isso seria conforto para a vida deles, em saber que tudo o que estava acontecendo era o cumprimento da palavra de Deus. Mas quando nós andamos desapercebidos com as coisas do momento, as coisas momentâneas tiram nosso foco, ou seja, as coisas exteriores nos desenfoca das coisas interiores. O que é isso? É Pedro quando está andando sobre as águas e ele está focado. Quando Jesus pede para ir até ele está focado na sua fé, ele está focado no caminhar sobre as águas. Mas no meio do caminho ele tira o seu foco e ele começa a perceber o exterior. Quando ele tira o foco da fé que é interior e do propósito e passa a observar as coisas à sua volta, ele começa a afundar, porque ele tirou o olhar daquilo que é principal e começou a observar as coisas que estavam acontecendo em volta do ambiente. E quando ele tira o olhar do principal e foca no que acontece no ambiente, ele começa a afundar. Enquanto nós estamos focados naquilo que Jesus disse para focar, nada vai tirar o nosso alvo, nada vai atrapalhar. Mas quando tiramos o alvo do essencial e começamos a observar o que está à nossa volta, é certo de que o exterior vai começar a interferir no nosso interior. O que é isso? As coisas que estavam acontecendo ao redor dele interferiam na fé que ele estava caminhando por sobre as águas. E quando nós tiramos o nosso foco do alvo que é Cristo, nós começamos a afundar em vários momentos da nossa vida. Eles não entendiam que isso teria que acontecer e esqueceram de que foi pregado. Agora estão tristes. E eles tristes começam a discutir se é um, se é o outro que vai o trair. Começam a fazer perguntas, questionamentos. E ele continua dizendo. A Bíblia diz que ele continua participando. E ele pega o pão. E tendo dado graça,
o partiu. E ele dizia que aquele pão simbolizava o seu corpo. Quando ele parte o pão que simboliza um corpo. E o corpo que está na mão de alguém. Quando ele pega o suco e toma, está simbolizando o seu sangue. Quando ele pega o pão e parte, o pão simboliza um corpo. Então o corpo está partido na sua mão. Mesmo sendo corpo e partido e quebrado, está na mão de quem tem o poder para juntar. Mesmo o pão simbolizando um corpo, o corpo estava na mão de quem tinha o poder de juntar. Mesmo que ainda partido, estava na mão dele. Mesmo que ainda dividido, estava na mão dele. Mesmo que ainda caindo no chão, migalhas e fagulhas, ainda estava na mão dele. Se o pão simboliza uma pessoa, e a pessoa está partido, mas está partido nas suas mãos, é questão de tempo dele juntar as partes e tornar a fazer de alguém que está partido na sua mão uma nova criatura. Ele está dizendo: tem pessoas que se partem distante de mim, mas tem pessoas que estão partidas nas minhas mãos. Uma coisa é estar partido do lado de fora, e outra coisa é estar partido na mão de quem está aqui dentro. Uma coisa é estar triste do lado de fora, outra coisa é estar triste aqui dentro. Uma coisa é chorar do lado de fora, outra coisa é chorar do lado de dentro. Uma coisa é ser abandonado lá fora, e outra coisa é pensar que está esquecido aqui dentro. Tem notícia para você: os vasos se quebraram na mão do oleiro, mas o oleiro estava lá dizendo: eu posso juntar e fazer outro vaso, porque se quebrou na presença do oleiro. E quem está aqui partido, triste, cabisbaixo, pensando em parar, em desistir, desanimado, eu tenho uma coisa para te dizer: você está no lugar certo, na mão do homem certo, e ele não vai deixar nada batido, ele vai colocar tudo no lugar, porque nós estamos na mão dele, que tem todo o poder e toda a autoridade. Ele pega o suco e dá graça. Quando nós observamos o texto de 1 Coríntios, quando nós olhamos para a ceia no texto de Coríntios, nós aprendemos que nós temos alguns tipos de olhares para esse texto. Olhares este que, quando nós olhamos da maneira correta, tem um grande significado na nossa vida. Os olhares que nós temos que olhar para o texto de Coríntios, ou o texto referente à ceia, é um olhar retrospecto. O senhor me corrige, porque é o senhor que me ensinou essas coisas. É um olhar retrospecto, ou seja, é um olhar para trás. Quando você olha para a ceia, você tem que olhar com alguns tipos de olhares. E que olhares são esses? É um olhar retrospecto. Quando ele disse: fazer isto em memória de mim. A nossa memória não fica gravado o que não aconteceu. A nossa memória fica gravado o que já passou, o que já aconteceu. E o que já aconteceu que nos fez estar aqui no momento hoje? O que é que nós temos que virar e olhar para trás para perceber o que aconteceu lá, para estarmos aqui hoje? E o que é que aconteceu lá, que hoje nós estamos aqui? Alguém morreu lá atrás. Para estar tudo bonitinho aqui hoje sentado ouvindo, alguém teve que morrer lá atrás.
Para estarmos aqui hoje, alguém teve que derramar o sangue lá atrás. Para estarmos aqui hoje, alguém teve que ser partido e moído e ferido. Para estarmos aqui hoje, alguém teve que nos amar de uma forma tão grande que enviou o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crer, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Se tiver que olhar para trás, que seja para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para estarmos aqui hoje dando glória a Deus. Se você está vivo, é porque alguém que morreu por você. Se você está aqui hoje, é porque alguém foi dilacerado por causa de você. Então aqui, irmão, não é olhar para trás de tristeza querendo voltar, não. É olhar para trás e dizer: eu estou aqui porque ele morreu lá. A minha casa só está de pé porque ele morreu lá. Eu só tenho fôlego de vida porque ele morreu lá. Eu só tenho uma chance ainda porque ele morreu lá. Então, se olhar para trás, seja para ser grato pelo sacrifício de Cristo. Não se desanime pelo que está acontecendo, porque ainda que esteja acontecendo tudo ao contrário do teu pensamento, não se preocupe, você está na mão dele e ele não deixará acontecer nada que esteja fora do seu controle. Se prepara, é questão de tempo, nosso sofrimento acabará. Hora que ele está voltando para nos levar ao todo sempre e passar a eternidade com ele. Se olhar para trás, que seja para agradecer pelo seu sacrifício. Segundo olhar, se nós olhamos para trás e viramos para continuar olhando, nós temos que fazer um outro olhar. O olhar para dentro, que é o olhar introspecto. Aquele que tem que olhar para dentro de si e não para dentro de ninguém. O que é isso? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Se você parar para olhar para algum lugar, que seja para trás, para o sacrifício. Se você pensar em seguir e querer olhar, olhe para dentro de você e esqueça a vida dos outros. Você tem que examinar a si mesmo e não querer examinar a vida dos outros. Você tem que tirar a trave do teu olho e não querer tirar a trave do olho dos outros. Você tem que confiar naquilo que Deus te deu e não naquilo que Deus deu para os outros. Você tem que ter confiança naquilo que tem dentro de você e não naquilo que tem dentro dos outros, porque você se conhece e Deus te conhece. Quer ver que temos que nos preocupar com o que tem dentro de nós? O profeta Eliseu chegou na mulher e disse: o que é que a senhora tem em casa? Ela disse: eu tenho uns meninos e um pouquinho de azeite aqui. Os caras já vão vir pegar os meninos para pagar a dívida que o marido deixou. Ele disse: mas me declara o que é que você tem aí dentro. Eu tenho um pouquinho de azeite. Ele falou: então faz o seguinte, entra para dentro de casa, manda os meninos buscar vaso na vizinhança, mas traz vaso com força. Não traz vaso pouco, não. Mas ali, se eu só tenho um tiquinho na botija, tu vai mandar buscar vaso? Porque quem sabe o que tem dentro não se preocupa com o que tem fora. Oh, gente. Eu disse: mas é muito pouco. Ele falou: pega vaso. Quando trouxeram os vasos, não, ninguém quer emprestar mais nenhum balde. Acabou todo mundo, não tem mais não. Esse agora entra para casa. E lá dentro da casa, enquanto a porta estava fechada, alguém que tinha emprestado os vasos disse: o que é que está acontecendo lá dentro? Quem estava do lado de fora já sabia da história. Tem gente vindo cobrar, está se escondendo para não pagar.
ou já correu pelo fundo do quintal, ninguém pega nunca mais no meio do deserto. Quem estava de fora estava achando que dentro estava havendo morte. Quem estava de fora estava achando que tinha alguém dentro se escondendo. Mas quem estava dentro sabia que tinha garantia do que tinha dentro de casa. Escuta aí. O milagre foi tão grande, que a mulher dizia: menino, traz os balde. Aí o menino falou: mãe, os baldes já está tudo cheio, não tem mais balde para encher. Quando encheu tudo, a Bíblia diz que o azeite parou de descer do céu. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto tiver vaso dentro de casa, tem azeite descendo do céu para preencher o vaso. Enquanto tiver vaso dentro da casa com a boca aberta, tem azeite descendo do céu para encher. Enquanto tiver vaso dentro de casa, tem azeite descendo. O que é isso? Azeite fala de unção. Enquanto tem vaso dentro da casa, tem unção do céu descendo. Azeite fala de alimento. Enquanto tiver vaso dentro de casa, tem alimento do céu descendo. E enquanto tiver vaso, a providência desce. Enquanto tiver vaso, o alimento desce. Mas quando não tiver mais vaso, aí a coisa para de acontecer. Mas era só um pouquinho que tinha. Confia no pouco que você tem. Você já pensou se ela fosse parar para olhar a quantidade que os outros tinham? Precisou de alguma coisa de fora para poder encher? Não, só precisou do que ela tinha. Tem pouca fé aí? Amém. Fica tranquilo que a pouco ele vai transformar em muita. Observa. Quem foi que saiu cheio, irmão? Quem entrou? Lá dentro da casa tinha um pouquinho. E do lado de fora não tinha nada. Entraram vazio, mas saíram cheios. Porque você tem que confiar no que você tem dentro de casa. Você tem que confiar no marido que tem dentro de casa. Você tem que confiar no pastor que tem dentro da casa. Você tem que confiar na palavra que sai do altar de dentro da casa. Porque quem dá crédito naquilo que tem em casa não precisa esperar vir da rua para tentar encher as tuas vasilhas. Não, senhor. Quem vem de lá vazio, com certeza vai ser cheio do pouco que aqui dentro tem. Mas o pouco na mão de Jesus transforma em muito, porque ele tem poder. Autoridade. Então não se preocupa. E eles estavam preocupados. Depois que você olha para dentro de você e acha que tem pouco, o poder do Senhor não se aperfeiçoa em quantidade e nem na força, mas se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus não conta com quantidade, mas sim com qualidade. Se Deus contasse com quantidade, ele vencia o exército com 32 e não com 300. Se Deus contasse com quantidade, ele não diria que onde tiver 2 ou 3 ele estaria presente. Não, o Senhor conta com qualidade. E se você chegou aqui hoje tendo dentro de você um pouco sequer de esperança, se prepara, porque Deus vai te encher, vai multiplicar dentro de você, e você vai tornar a encher quem está vazio, e ainda vai viver do resto. Olhou para dentro de si e confiou no que tem, não olha mais para trás. Pode olhar para o lado, pode. Porque a Bíblia diz que tinha uns caras que passavam perto de alguém que estava no chão meio morto e nem sequer dava atenção. O texto de Coríntios diz: se você tiver de fome,
come em casa. Porque aqui vem um, passa na frente correndo, o outro come, depois o outro fica sem comer. Então vamos esperar uns. Então quem olha para o lado, não olha para julgar, olha para estender a mão. O que está acontecendo? Estende a mão. Coloca ele de pé. Porque pão fala de quê? Companhia. Como é? Companhia é o quê? Compan? E se tem companhia, não é um só, é mais que um. É você olhar para quem está fraco e dizer, levanta. É dizer assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho alguém que vai te curar. Levanta, se coloca de pé. Porque um cordão de 2 dobras é mais difícil de se quebrar. Então, quando você olhar para corrigir, olhe para dentro de você. E quando olhar para o lado, seja para estender a mão, para levantar alguém que está caído, colocar de pé, igual Pedro fez com aquele homem que estava na porta. Em nome de Jesus, levanta e anda. Andou? Não, mas pegou na mão, colocou de pé e ensinou a andar. Se tiver que olhar para o lado, seja para olhar para alguém para dizer, pega na minha mão, se levanta e vamos junto adorar ao Senhor, que é digno, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Olhou para trás e viu o sacrifício, graças a Deus. Olhou para dentro, viu que tem dentro de você, acreditou, amém. Olhou para um lado, tem alguém fraco, estende a mão e chama para caminhar. E agora resta olhar para a frente. Olhar futurista, é isso? Olhar para o futuro. Mas é para a casa nova da frente? Não. É, para casa, mas a casa celestial. É olhar para o arrebatamento. É olhar para a vinda. É olhar para aquele que morreu, ressuscitou, foi ascendido e voltará para nos buscar. Ele morreu, ressuscitou, te colocou de pé. Ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Além de deixar o Consolador, deixou a sua própria presença simbolizada no pão e no vinho, dizendo, isso aqui é o meu sangue, este aqui é o meu corpo. Eu não estarei aqui para ver, mas eu estarei no pão e no suco todos os dias que fazeres em memória de mim. Se tiver que olhar para frente, olhe esperando o arrebatamento, que não está longe, está perto. E ele virá como um ladrão. Para mim, não. Porque quem é que está esperando ladrão em casa? Ninguém. Mas eu estou esperando Jesus. Tomara que ele venha. Eu estou esperando ele. Então, para mim, ele vai vir vindo mesmo, porque eu estou esperando. Eu não estou em dúvida se vem ou se não vem. Eu tenho certeza e convicção. E quando ele tomou o cálice, esse é o Novo Testamento no meu sangue. Lá na cruz do Calvário, ele fora perfurado. No caminho, na via dolorosa, derramou sangue. Foi chicoteado. E ele verteu até a última gota do seu sangue por nós. Para estarmos aqui hoje. O preço que ele pagou para estarmos aqui não foi prata, não foi ouro, não foi dólar e não eu.
mas foi preço de sangue. Eu encerro aqui dizendo para você: o sangue é composto de 3 elementos: de placas, plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. O sangue é composto de plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Quando Jesus verteu o sangue dele, que entrou em contato com a terra, era o Senhor colocando as plaquetas, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos sobre a nossa vida. Porque como o sangue é vida, sem o sangue não podemos viver. Então, se o sangue é composto pelos 3, não precisa ir muito para dizer que simboliza o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o essencial para vivermos nesta terra. Quando nós observamos que o sangue é composto de plaquetas, de glóbulos vermelhos e brancos, cada um tem a sua função no nosso corpo. E qual é a função das plaquetas? A função das plaquetas no sangue é: quando rompe algum vaso que começa a sangrar, as plaquetas entram em atividade para coagular o sangue, para tampar o buraco e não dar hemorragia. Porque se der hemorragia, sai todo o sangue e a pessoa morre. Mas ele já entendeu que nós não podemos viver sem o sangue. Ele já entendeu que não podemos viver sem o sangue. E qualquer coisa que acontecer com os vasos querem se romper e deixar o sangue sair. Mas ele disse: quando o vaso for atingido, para o sangue escorrer, eu ativarei as plaquetas e ela vai coagular, vai criar casca, e em vez do sangue sair, vai voltar a correr novamente. É Deus dizendo: tem vasos que passam por provas e atritos, que se rompe e quer expulsar o sangue para fora, mas o Senhor está dizendo: dentro de você já tem plaquetas liberadas, que é o Espírito Santo, para tapar toda a rachadura e não deixar o sangue escapar de dentro de você. Porque se você perder o sangue, você perde Jesus. Se perder Jesus, você não presta para nada. As plaquetas restauram os vasos para continuar correndo sangue. E qual é a função dos glóbulos vermelhos? Levar oxigênio para os vasos. E aonde tu já viu o cérebro funcionar sem oxigênio? Se você deita e levanta, não é por você, é por causa do sangue. Se você está de pé, não é por causa de você, é por causa do sangue. É porque dentro de você existe a perfeição que um dia era sobre, mas hoje habita dentro de você. E em nenhum momento ele te deixará sem fôlego. Em nenhum momento ele te deixará parado, não. Porque a todo momento ele vai estar trabalhando para que a tua mente esteja comandando todo o teu corpo. Comandando a mão para levantar, para adorar. Comandando os olhos para contemplar os milagres. Comandando as pernas para marchar na direção do céu. E contemplando o coração e a alma para sentir a presença do
Espírito Santo, não se preocupe, você não vai parar, porque tem oxigênio sendo liberado dentro de você para te fazer funcionar na presença de Jesus. Se as plaquetas tampam os buracos para não perder o sangue, e os glóbulos vermelhos, ele manda oxigênio para que todos os vasos e membros estejam respirando e trabalhando. Qual a função dos glóbulos brancos? Aqui ninguém entra. Lá vem a gripe suína. Aqui ninguém entra, aqui não é porco. Lá vem a gripe do frango. Aqui ninguém entra, porque já tem pai, já tem filho, já tem Espírito Santo. Lá vem o H1N1, N2, N3, N4, N5, N6, falou, aqui ninguém entra. Porque já tamparam um buraco com as plaquetas. Já tem oxigênio circulando. E agora passar para cá para dentro ninguém passa. Os glóbulos brancos são aquele componente de proteção que impede das inflamações, os corpos estranhos, adentrar dentro de você. Mas estamos falando de medicina que eu nunca estudei nem o ABC da cartilha da medicina. Mas eu tenho orado a Deus e Ele tem dito a mim que colocou uma comitiva de plaqueta branca, de plaqueta preta, colocou uma comitiva de glóbulos vermelhos e colocou um exército de glóbulos brancos na tua retaguarda, para nenhum tipo de infecção, inflamação, corpo estranho, corpo desestranho entrar dentro de você para causar inflamação, antes que o diabo se levante para querer destruir a igreja. Já existe a proteção pelo sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado sobre a igreja. Você está protegido, diz o Senhor dos Exércitos. Você está protegido, não é pelo Lula. Você está protegido, não é pela Dilma. Você está protegido, não é por Bolsonaro. Você está protegido, não é pela PM. Você não está protegido, meu irmão, por nenhum desses, mas está protegido pelo sangue do leão da tribo de Judá, que foi vertido na cruz do Calvário, para que estivéssemos aqui hoje dizendo: muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque se a infecção, se a inflamação quer entrar dentro de você, é corpo estranho. Não entra porque já tem capacete. Não entra porque já tem couraça. Não entra porque já tem sandália. Não entra porque já tem escudo. Existe uma comitiva que ele derramou desde o início da igreja e se juntou no pó da terra e impregnou dentro do teu DNA, que é produzido lá dentro dos ossos junto com a medula. E aonde é produzido? No esconderijo, lá dentro, no meio. Aonde? Lá dentro do teu quarto, na proteção. Lá dentro, onde ninguém está vendo, está sendo produzido sangue. O que é isso? É Jesus está crescendo na tua vida. É Jesus que está continuando circulando na tua vida. E se você tem sangue, tem vida. Se tem vida, tem plaqueta. Se tem plaqueta, tem proteção. Se tem proteção, ninguém entra. E se ninguém entra, permanece adornada pelo Espírito Santo de Deus. E ninguém pode parar uma igreja
que é cheia do sangue do Cordeiro, que é cheia do sangue do leão da tribo de Judá. Ninguém pode te parar. Vai para casa hoje sabendo que se os atritos que estouram os vasos, as provas que te deixam sem paciência, que você explode e que sai o sangue, Jesus já colocou plaquetas para cicatrizar, te sarar e dizer: vai continuar caminhando em nome de Jesus. Não existe hemorragia espiritual de jeito nenhum, porque já tem agentes para trabalhar ao teu favor. Que Deus em Cristo vos abençoe e saiba que o sangue dele está no nosso interior e nada e nem ninguém nos vencerá, porque o Senhor está conosco, e Jeová é o seu nome. Que Deus em Cristo vos abençoe.